Muito boa noite para esse meu povo aqui do meu Instagram. Gente, eu já tava com saudade, muita saudade de fazer live aqui com vocês. Quem é das antigas e tá me acompanhando aqui sabe o tanto de live que a gente fazia aqui nesse Instagram. Deixa eu ver quem tá começando a entrar. Eu vou fazer o pin. Ó, Nayara já entrando aí. Vou fazer o pin aqui daqui a pouco do tema dessa live. Mas é uma live que eu acho que vocês vão adorar. Nayara das antigas, hein, Nayara? Lembra aí o tanto de live que eu fazia aqui nesse Instagram? Meu Deus. Vocês vão adorar. Ó, a Adriana, que falou que ia aparecer e tá aí aparecendo. Vocês vão adorar. Ó, Nayara assistia as antigas. Vocês vão adorar o tema dessa live, que vai ser super útil. Trouxe aqui pra vocês. Gente, parei a programação pra trazer aqui pra vocês uma pessoa que há muito tempo eu procurava, que traz uma coisa que não é fácil da gente encontrar por aqui. O pessoal do mapa sabe, a gente buscou junto. É a Eliana, que eu vou apresentar ela já pra vocês, da Goldair Intercâmbios. Ela vai, claro que ela vai explicar tudo isso melhor, mas ela vai falar aqui sobre assuntos interessantíssimos. Que se eu fosse você que tem plano de vir para os Estados Unidos e tá aí com um plano básico na cabeça, ou turismo ou estudante, ou turismo estudante, vamos ver se a gente muda a cabeça hoje, vamos ver se a gente traz luz aqui pra vocês, tá? Ó, Ellen aí entrando também. Ó, Ellen falou com a Goldair, se for o caso eu trago a Ellen aqui pra falar com vocês também. Ellen, se prepara aí, arruma o cabelo. E deixa eu chamar a nossa convidada de hoje. Ó, o doutor Renato entrando aí também. Deixa eu chamar, cadê? Que eu vi que ela entrou aqui logo no começo. Calma aí que eu já vou trazer aqui pra vocês. Pronto, deixa eu convidar. Cadê, menina? Go live. Eu acho que essa live vai ser de utilidade pública. E é por esse motivo, peraí que ela solicitou entrar aqui. Pronto, deixa eu aceitar. É por esse motivo que eu trouxe a Eliana aqui. Acho que vai ajudar muita gente. O trabalho que ela faz é incrível. Cadê a Eliana? Que eu aceitei você? Aqui, pronto. Foi-se. Boa noite. Olá! Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu tava fazendo a apresentação informal, mas agora vai você aí, fala pra gente quem é a senhorita. Olha, gente, tudo bom? Eu sou Eliana da Goldair Intercâmbios, apaixonada por viagens e por soluções para nós, né, brasileiros, que queremos sair do lugar. Porque eu acho que essa é a grande paixão, né, do ser humano. As pessoas não ficam totalmente felizes em saber que vão estar estagnadas num lugar por um período tão longo. Então, a gente vê cada vez mais forte no coração das pessoas essa vontade de mudar de lugar, não só para os Estados Unidos, que é um destino muito procurado, mas para outros lugares do mundo. E aí a Goldair começou nessa aventura linda pelo mundo e a gente montou uma agência com foco em entender o perfil de cada cliente para mostrar para ele quais lugares do mundo seriam welcome para esse cliente, aonde ele teria oportunidades de trabalho, aonde ele poderia ter oportunidades, principalmente, né, do visto de trabalho e entrando pela porta educacional. Por isso que nós somos uma agência de intercâmbios, mas a gente costuma usar muito o slogan de que é muito mais do que um intercâmbio, porque a gente sempre foca no perfil profissional desse cliente para tentar dar dicas de carreira para esse cliente, para ele realmente dar aí um passo à frente nesse currículo, porque sem trabalho ninguém sobrevive em lugar nenhum do mundo, né, Fabi? E assim, primeira coisa, meus antigos aqui, a galera das antigas, vocês sabem que live aqui, vocês podem tratar de deixar florzinhas, diamantes, coração, tudo aí para nossa convidada. Vamos ser educados, hein, crianças? Olha o comportamento, quero só ver. Cadê? A Ellen estava falando aqui, peraí, que aqui eu só consigo com óculos, que foi um divisor de águas para ela falar com vocês. Gente, eu preciso trazer essa historinha aqui antes da Helena falar o que ela vai falar aqui para vocês. A Ellen, ela tá justamente nesse processo. A gente estava tendo a mentoria do MAP, e coincidentemente ou não, eu fui falar com a Helena logo depois. E parece que uma coisa encaixou na outra. O que acontece? Infelizmente, por mais que a gente tenha conhecimento, e aí elas acabaram se conectando e eu até quero saber o desenrolar dessa história depois. Mas por mais que a gente tenha aquele conhecimento básico, e olha que eu pesquisei muita coisa para ajudar o pessoal do mapa, o que a Eliana falou que me interessou
e pelo que eu entendi, e é o que eu pedi para ela trazer aqui para vocês, são maneiras alternativas de ver determinadas situações. Não tem nada novo sendo criado, não é nenhuma estratégia que ninguém sabe, não é nada mágico, encantador. Vocês sabem que eu não gosto dessas coisas por aqui. A gente pensa no longo prazo, a gente pensa nas coisas sólidas. Então aí a Eliana veio e trouxe aqui pra gente, falou: Fabiana, tem alternativas, tem maneiras. Então, eu trouxe a Eliana aqui para ela falar um pouquinho de cada uma dessas, e aí, quem está assistindo e quem vai assistir depois, conseguir pensar fora da caixa. Obviamente que a Eliana está aqui para ajudar vocês com isso, orientar. Você já aperta, já sabe como é que eu ensino. A bolinha aqui no canto direito, esquerdo, ó, já aperta, já começa a seguir, e vocês conversam por direct depois. Mas ela vai trazer aqui para gente luzes, algumas luzes, alguns caminhos. Então vamos lá. Ó, minha galera, aqui, ó, já começou as florzinhas e corações. O pessoal aqui anota, viu, Eliana? Estou te falando. No final da live, com certeza, alguém vai estar aí com mais mão. É isso aí. E essas soluções, como a gente fala, né? O pessoal fica muito curioso, porque parece uma coisa do além, realmente parece uma coisa impossível, e não é impossível, gente. Muita gente procura a solução para sair do Brasil, e às vezes a pessoa vai direto num visto de turismo, achando que essa é a única alternativa. E não sabe que, na verdade, se a pessoa buscar um intercâmbio de inglês, não só nos Estados Unidos, mas começar a jornada para um outro país, eles poderiam chegar nos Estados Unidos da mesma maneira, só que por cima. Por que a gente diz isso? Vou dar alguns exemplos. Não falo inglês, Eliana, é o que eu mais recebo de comentário. Não falo inglês, tenho muita vontade, no Brasil não consigo evoluir no meu inglês, quero ir para fora, tenho um dinheirinho ali guardado porque eu estou vendendo meu carro, e aí o que eu faço? Pego um visto de turismo e vou embora para os Estados Unidos, que é o meu grande sonho. Eu falo, calma. Por quê? Porque você pode começar a sua jornada, por exemplo, num país onde você investe num curso de inglês. Vou dar um exemplo da Irlanda. Você compra um curso de inglês de 6 meses, vai para lá, passa 8 meses estudando e trabalhando, porque são 6 meses de curso mais 2 meses de férias que você pode trabalhar full time. E aí você cria uma coisa que a Fabiana conhece muito bem, que é um histórico positivo de viagem. Você começa a ter um perfil de pessoa que está viajando, você começa a melhorar o seu currículo, você melhora o seu inglês. E aí, dali, as portas começam a se abrir. Tem só a Irlanda para começar? Não, tem gente que começa propriamente pelos Estados Unidos. Tem gente que começa pelo Canadá, tem gente que começa por Malta, tem gente que começa pela Austrália, e tem gente até começando por Portugal. A gente vê muita gente indo para Portugal e se decepcionando. E falando, poxa, não era bem isso que eu queria. Então, a gente está aqui para isso, para antes de você gastar um dinheirão e sair de casa para fazer toda essa aventura, fazer uma aventura programada, planejada. A gente analisa o perfil e pergunta, você é solteiro, você está em família, qual a sua profissão, você tem filhos? Porque muda tudo. Se você tem, por exemplo, família com filhos, não adianta ir para a Irlanda, porque a Irlanda não vai aceitar o seu cônjuge, seus filhos, vocês não vão poder estudar. Se você, por exemplo, tem um perfil familiar e fala, poxa, eu já tenho o inglês encaminhado, eu sou usado, eu sou de determinada área, às vezes engenharia. Deixa até eu aproveitar, desculpa interromper, Eliana. Enquanto você vai falando, quem for aí assistindo e for tendo e quiser falar um perfil até para eu usar como exemplo também, vai falando aqui, vai focando. Mas você falou, a Ana falou do pessoal que vai para Portugal e se decepciona, o que mais? Eu acho que tem muita gente começando a carreira também de dar o pontapé inicial pela Austrália, porque o que acontece na Austrália? É um país que recebe muito bem, e ele recebe famílias. Você pode ir em família para a Austrália, com filhos, inclusive, só que é caro. Então, o que acontece? O pessoal vai, investe na Austrália, achando que vai conseguir a documentação para morar para sempre, vai virar um australiano, vai ganhar um passaporte, e aí se decepciona nesse momento, quando vê que tem um limite, e a Austrália acaba te limitando. Então, assim, da mesma maneira, se você vai para os Estados Unidos da forma correta, poxa, eu sou família, eu quero ir para imigrar, por que não explorar outras alternativas? E a alternativa educacional, que é o que a gente apresenta, ela tem muitas opções. Você pode ir para fazer um college, você pode aplicar um F1 e em família, por exemplo, na região de Boston, a gente tem parceria com a CSI, que é um college que você já vai para fazer um curso. E eu vou dar um exemplo muito simples. Tem um curso que custa menos de $7.000 o ano e você paga parcelado isso. Então, você pode aplicar para um visto de trabalho, que é o CPT, como eles chamam, né? Porque existe o CPT e o OPT. Através do CPT, fazendo um curso de Customer Service,
que seria atendimento ao cliente, você já consegue ter acesso ao trabalho. E por que isso é um pontapé interessante? Porque se você já fala um pouquinho de inglês e vai para um curso desses, você já vai fazer network com as empresas americanas, aumenta muito as suas chances de começar a traçar um caminho das famílias EB, como a gente fala, né? Que é o tal do EB3, que todo mundo comenta, o EB3, e muitas empresas vendem esse serviço, uma vaga atrelada. Não é esse caminho que a gente segue. A gente gosta da pessoa que vai. O passou muito por isso. Pessoas que vendem um caminho, que na verdade não é bem assim. Já ouvi até histórias aí, né? Várias, na verdade. E na verdade não é isso, né, Liana? Você traz um caminho, é uma alternativa inteligente, algo que é real, mas eu tô com o perfil aqui da Adriana. Ela tem 50 anos com a filha de 18 anos. Tá no Brasil, queria vir para os Estados Unidos, e ela é um exemplo de que já considerou tudo. Tudo. Uma mãe eu tô com um exemplo perto dela, viu? Eu tenho uma cliente que é perfil muito parecido com o dela. Mãe e filha. Okay. E elas foram para os Estados Unidos e aí aplicaram para o F1, estão fazendo curso de inglês. A filha vai buscar na verdade, o visto junto, para que depois a filha quer fazer um mestrado, e ela conseguiu ficar acompanhando a filha, mostrando que ela também tem esse propósito dos estudos, e ela tá ali fazendo contato com as empresas americanas, assim como a filha. Então, são perfis totalmente diferentes, mas os Estados Unidos abraçou as duas de uma maneira muito legal. Outra alternativa muito interessante, porque aí vai depender, obviamente, se elas falam inglês, né, e quanto que elas estão dispostas a gastar. Mas tem alternativas também aqui no Canadá para as duas, cada uma delas fazer um college, e são o famoso college de 1 ano, e onde elas já vêm com visto de trabalho. Então, cada uma faz um curso, e tem colleges que elas vão fazer o curso 6 meses e vão ter direito a 20 horas de trabalho semanal, e nos outros 6 meses, trabalho garantido pelo college, que eles chamam de co-op, que nada mais, nada menos é o estágio remunerado. Então, a gente tem estágio remunerado, esse programa aqui no Canadá, e aí precisa de um pouco de dedicação inicial no inglês para passar numa prova de Duolingo e aplicar para o college. Mas são colleges com custo-benefício muito bacana para quem quer vir e fazer esse relacionamento com empresas canadenses e vir, talvez, até numa área de hospitality, como eles falam, que é hotelaria. Essa área emprega muito. Então, é muito interessante. A minha filhinha de 2 anos está assistindo a nossa live. É todo mundo aqui no mesmo barco. Vocês não julgam, não. Quem é mãe tem que estar... Não, e ela é minha maior fã. Ela fica aí, ela me assiste. É a dona Alice, gente. É isso aí. E a gente roda todo mundo, tá? Eu e a minha super Adriana tá falando aqui, que maravilha, maravilhosa essa opção. Então, olha o que a Eliana abre a cabeça. Às vezes você vai por uma rota alternativa, às vezes você faz uma coisa ali que já se coloca ali, e às vezes a pessoa até muda de ideia, gente. Olha, eu penso nos Estados Unidos, mas eu tenho um dos meus primeiros namorados, assim, de quando eu era adolescente, ele foi para o Canadá. Ele queria vir para os Estados Unidos, não deu, foi para o Canadá. Hoje ele tem família construída no Canadá, tá por lá. Foi oferecida a oportunidade de vir para os Estados Unidos e ele não quis, porque ele já tinha se adaptado por lá. Ó, Nayara, filha da Fábia, vamos prestigiar aqui. Olha lá, temos muita filha. Muita gente acompanha. Pesquisava aqui, a gente pesquisa em conjunto, sabe? Que legal, isso é muito bom. As pessoas tinham os problemas por aí vinha, Fabiana, o que a gente vê disso aqui? Eu aprendi muito com o pessoal aprendeu muito, o mapa tá inclusive lá no link da pessoa. Mas é uma boa pergunta. Porque a informação geral, Fabiana, quando eu vim, na minha cabeça só tinha 2 vistos. Turistas. Eu não sabia. E a gente que tem muito mais do que, sei lá, 10, 15. Muito mais alternativas. Às vezes você tem para aprender o próprio inglês. E você falou uma coisa que a pessoa tem um pouco de inglês. Eu bato nessa tecla desde o dia que eu abri esse Instagram. Inglês. Essencial. Inglês. Fala ele abre a porta. Falar.
Por isso que a Irlanda é tão interessante. Até para o caso da Adriana, mãe e filha, se elas forem passar uma temporada, cada uma fazendo um curso de 6 meses, as duas vão ganhar autorização de trabalho nesse país e vão poder ter essa primeira experiência não só no curso de idiomas, mas também no dia a dia, tendo acesso ao visto de trabalho. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de não é só fazer um intercâmbio, mas é fazer um intercâmbio para você aprender na teoria e praticar ali na vida real. Senão acaba que... Que dinheiro E para fazer a coisa... quem dispensa. É o nosso propósito. Por isso que a gente sempre buscou fazer parcerias também com as recrutadoras de cada país, para a gente poder depois fazer esse encaminhamento. Então, todo cliente que chega para a gente pergunta a profissão, a gente ajuda com um modelo de currículo de acordo com cada país. Quando fecha, né, fala, não, legal, então eu gostei da opção, por exemplo, na Alemanha, porque as pessoas não sabem, mas, por exemplo, para quem já fala inglês, você tem a opção de fazer uma faculdade ou um MBA na Alemanha, em inglês, em Berlim, com custo super assim, acessível, pagando parcelado, dá para levar a família toda, ó, o pessoal da engenharia entrando aí, e na Alemanha tem muita oportunidade para esse perfil, e além de todas essas vantagens, o governo vai te dar aula de alemão gratuito, então você não precisa saber o alemão. E aí é saúde pública para a família toda, educação pública para os filhos. Aí tem uma outra coisa que as pessoas não sabem, né? O jovem que está no Brasil e que está prestando vestibular, está difícil, está complicado, aquele jovem que tem aquela vontade de ir embora, fazer uma faculdade fora, mas não tem grana, esse jovem, ele pode fazer um ano de curso na Alemanha, que na verdade é um preparatório para o alemão, ele vai ficar treinando o alemão por um ano, e aí ele está apto a prestar às universidades na Alemanha e vai passar. É garantido a universidade gratuita na Alemanha para quem faz esse curso de um ano de Studienkolleg. A gente chama de Studienkolleg. O meu sotaque alemão é péssimo, mas o nome do curso é basicamente esse, e é a garantia para o teu filho que não quer gastar muito e que quer fazer uma universidade fora do Brasil, a gente encaminha ele para um cursinho de um ano preparatório de alemão e ele vai sair de lá apto a prestar a universidade gratuita na Alemanha, porque são muitas opções gratuitas da Alemanha. Então, quem faz esse cursinho tem essa garantia. Então, é muito bacana para o jovem, para a família. E aí eu vou dar um outro exemplo, já que a gente está falando de exemplos, a gente falou do jovem. E as pessoas aqui vão começar a se tratar nisso aí. Tá? Se identificando. Você que é pai de família, que tem uma boa situação no Brasil, mas está cansado, ou está chegando perto da aposentadoria, os filhos adolescentes querem fazer um high school, chiquérrimo, né? Fora do Brasil. Só que é caríssimo. Pagar para fazer um high school, geralmente é um investimento assim que dói na alma, né? E os pais não sabem que se, na verdade, eles fizerem um MBA fora do Brasil, e ele pode escolher um MBA, por exemplo, na Alemanha, ou um MBA no Canadá, ou até mesmo um MBA nos Estados Unidos. Ele vai estar melhorando o currículo dele, porque no Brasil ele acha que ele está velho. Quando ele chega fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, ele está no auge da carreira aqui, porque aqui eles respeitam. Não pode colocar idade no currículo, né, Fabi? Nos Estados Unidos, no Canadá. Tem essa discriminação que tem no Brasil, a gente não tem. Aqui, idade é vista como experiência para muitas áreas. Isso. A Fabi está falando dos Estados Unidos, eu moro também nos Estados Unidos, mas eu estou passando uma temporada aqui no Canadá, então eu falo com muita propriedade, porque eu morei no Canadá, eu morei na Europa, e fora do Brasil, no currículo você nem pode colocar que tem filhos, detalhes pessoais, eles são considerados como discriminação. Então, para você que vai fazer um MBA, por exemplo, aqui no Canadá, os seus filhos vão ganhar o high school gratuito, e a sua esposa vai poder vir te acompanhar, não com visto de trabalho mais, porque o governo do Canadá, infelizmente, mudou essa regra recentemente. Para a gente foi um choque, uma tristeza, um retrocesso para o estudante internacional, mas você ainda consegue muitas oportunidades interessantes, porque o estudante vai ter direito ao visto de trabalho parcial e os filhos vão poder estudar sem ter o custo alto do high school, principalmente para quem tem mais de um filho. Vale muito a pena, porque depois do MBA, a pessoa ganha 3 anos no Canadá só para trabalhar. E aí, geralmente, recupera o valor do investimento. Então, tem muito. Para o jovem que também fala um pouco de inglês, tem Dubai. E Dubai, se você aplica para um curso de inglês de 4 meses, já tendo o inglês intermediário, você ganha residência permanente para 2 anos. Olha aí. Então, assim... E aí, isso que você está falando é interessante, Helena. Não é assim. Quem tem o sonho dos Estados Unidos não significa dizer, você não é isso.
É uma coisa que, por exemplo, na época, se eu soubesse, eu teria feito. Eu era jovem ainda e tal, sem filho. Às vezes, você experimentar uma outra coisa de uma maneira mais. Não de qualquer jeito, de uma maneira mais estruturada, com alguém assessorando. A Eliana, na verdade, ela tem parceria com vários e vários colégios ao redor do mundo. Parceria, como ela fala, com pessoas que já empregam, até com empresas que já empregam. Então, essa experiência fora pode ser que os Estados Unidos vire para você um segundo momento. E o que a Eliana acabou de dizer, você entre de uma outra maneira aqui. A gente tem aqui o doutor Vini Bicalho, o doutor Renato, que são advogados. O doutor Vinícius aqui, ó, especialista em EB2NW, é uma das especialidades. E com certeza, o que eu estou falando aqui, eles vão concordar no seguinte sentido. É muito interessante as pessoas terem um currículo mais robusto para uma segunda tentativa. O problema é que, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas se entregam ao básico e não procuram saber um pouco mais. Então, não procuro. E eu tenho um exemplo bem legal sobre isso, Fabi, porque a gente falou muito de quem já fala um pouquinho de inglês. Eu vou dar um exemplo agora de uma moça que não falava inglês, a Rose de Malta. Ela tem até um canal no YouTube que ela fez. Eu falei, nossa, que linda! E ela é uma cliente nossa que começou assim, do zero. Ela chegou para mim e falou: não falo inglês, eu sou contadora no Brasil. Ela tinha menos de 30 anos na época, ela estava numa faixa bem exploratória, ela estava bem aberta para o mundo. E aí eu apresentei para ela uma oportunidade em Malta, porque Malta tem cursos de inglês que são bem baratos. E ela disse que não conseguia aprender o inglês no Brasil. Eu falei: então vai para Malta e se prepara para começar exatamente como você falou. Por mais que você tenha know-how e tenha um bom currículo, lá em Malta, infelizmente, sem o inglês, você não vai poder usar isso. Então, ela começou trabalhando em hotel, ela chegou a ser camareira. Então, assim, eu acompanhei com ela cada dor, porque pra gente é uma dor, é uma luta, a gente participa da adaptação. Ela me mandava recado e eu falava: não desista, continua, vai, manda teu currículo. Melhorou seu inglês? Já consegue fazer a entrevista? Acho que sim. Aí não foi bem na primeira entrevista, ficou super triste. Eu sei que, assim, foi uma jornada de uns 8 meses ela ralando e trabalhando em outros bicos, assim, em outros trabalhos. Depois de mais ou menos uns 9 meses em Malta, ela me liga, quase chorando. Ele consegui trabalho como contadora. Então, assim, eu fui a primeira pessoa que ela ligou. Eu fiquei muito orgulhosa dela ter me ligado, porque foi uma luta. Eu indicando recrutadoras para ela: tenta nessa recrutadora, tenta nessa empresa, não desiste, vai no Indeed, vai no LinkedIn. Porque são muitos caminhos e é muito normal você levar não, porque você ainda está naquela fase de adaptação, até que vem o sim. E aí hoje ela é contadora em Malta, ela tem um canal no YouTube e ela fala dessas experiências que ela teve em Malta, ela fala muito da Golder, porque a gente realmente não soltou da mão dela, até que ela realmente estivesse engatilhada no caminho. Então é nessas horas que a gente vê que o trabalho vale a pena, quando a gente vê as pessoas falando: eu consegui. E sabe o que eu acho mais legal? Eu fico feliz de estar trazendo isso aqui. Olha aqui a Adriana falando. Gente, eu acompanho a luta de Adriana aqui, ó. Eis que eu estou me animando novamente. Faculdade interessante na Alemanha, termina no mês de dezembro. Ela está aqui dizendo, ó, se sentiu assim também. Ela falou com a Lia e descobriu a luz no fim do túnel. Ou seja, gente, abrir um pouco a cabeça para as possibilidades. Muitas vezes, né, isso é na vida, tá? Eu percebo. Na vida. Às vezes a gente está num nível de pensamento aqui, todos os, né? Qualquer tipo de trabalho que você está fazendo e tudo tá. Quando a gente ouve outras coisas, permite outras coisas, seu nível de consciência eleva e você começa a se abrir. Você fala: gente, eu não tinha pensado dessa forma, não tinha pensado desse ângulo. E tá ali, pode ser uma rota alternativa. Aí, Fabi, da Alemanha, você tem os Estados Unidos, você já tá com inglês, né? Ó, sabe? Jamais. Só que aí, você me lembrou de uma coisa: tem gente que tem bloqueio, concorda? A gente tem que respeitar, porque o cérebro das pessoas, cada um tem um dom. E tem gente que não tem o dom para o inglês. Eu tenho vários clientes que falam: Eliana, não vai. E agora? E agora, não adianta você ficar lutando contra uma coisa que você não se adapta. Por que não tentar, então, uma coisa que você vai ter uma adaptação? E eu vou te dar outras alternativas. O francês, que tem uma base gramatical muito parecida com a do português, se você pegar tempos verbais do francês, je suis, eu sou. Então, assim, soa muito próximo ao português. Então, você consegue entrar no Canadá pela via do francês para o lado de Quebec, que tem muita oportunidade.
Tem, por exemplo, opções educacionais, a gente tem parceria com vários colleges, universidades, MBA na Espanha, e na Espanha você aplica para fazer um MBA na Espanha, pode trabalhar 30 horas por semana. E a Espanha ela tem uma coisa muito maravilhosa, que é um clima muito parecido com o Brasil. É maravilhosa. A alimentação, gente, é uma das melhores. Gente. Isso. Falou tudo. Comida boa, custo de vida acessível e não tem os melhores salários do mundo, mas não é o maior salário da Europa. Mas quem vive lá não reclama, não, porque assim, todo mundo fala, eu ganho. Não, aquelas árvores com mandarim, como é, menina? Com tangerina. Aquelas árvores muito bonitas, pessoas muito. É lindo. Essa é a minha experiência, tá? E aí, alegres. Muito legal. Canadá, eu não conheço, mas ouço falar super bem. O problema do Canadá é o frio, é o que você estava falando. Isso a gente já dá uma militada, né? Francês, outra coisa que eu estava pensando aqui, tem muita gente no Brasil tá com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas que por algum motivo não se encaixa de visto para cá. Mas é o que você está falando. E não tem o inglês. É a minha irmã. Não tem. Irmã é PhD, mas não tem inglês, tá? Mas aí ela segue, que ela já estuda francês há muito tempo. Não estou dizendo que ela tenha vontade, é porque ela me veio à mente aqui. Mas é uma pessoa que, talvez pela rota do francês, não necessariamente Estados Unidos, aí vai para a França, né? Exato. Mais fácil. E você sabia que a gente tem uma parceria de um MBA que ela pode começar na França, faz um ano na França e termina o outro ano na Espanha? Ou então ela começa na França e termina na Alemanha. Então ela consegue testar as coisas. Então, para quem não fala inglês, você ainda tem a opção de falar, poxa, eu vou fazer o francês para pegar o francês e começar o MBA na França e terminar em espanhol lá em Madrid. Que é muito bacana. E além das outras, e o Quebec, já tem gente falando aqui, ó, francização em Quebec, é uma ótima oportunidade para quem já fala inglês. Gente, até enrola a língua, porque são coisas. E você tocou num ponto, o francês aqui no Canadá, ele tá apitando assim, ó, em vermelho para quem quer imigrar sem passar pela via educacional. Se você quer aplicar para o Programa Nacional de Imigração, que é o Express Entry, ou mesmo para os programas especiais, específicos das províncias, para quem vem e quer tentar depois uma oferta de trabalho no Quebec, é só pegar firme no francês, porque está tendo muita oportunidade. Diferente do lado anglófono, que é aqui onde eu estou na cidade de Calgary, aqui você percebe que a coisa está meio branda, porque aqui é o lado inglês. Então a gente sente que está tendo uma pequena crise, o governo está tirando um pouco o pé do estudante internacional. Agora, para quem fala francês, a crise não pegou, porque o Quebec quer as pessoas que falam francês, ele quer estimular esse idioma, porque eles não querem deixar o francês morrer no Canadá. Então, eles estão dando muita vantagem. Para quem tem o francês, vale a pena até olhar com carinho nos programas especiais de imigração, e a gente tem equipe parceira que são maravilhosos, eles têm a lista completa de todos os programas de imigração, e aí a gente consegue fazer, inclusive, uma medida da pontuação, para saber como é que está a tua colocação atual, onde você precisa melhorar, mas se você já tem o francês, eu falo que já está com meio caminho andado. Eu tenho no francês, Eliana, eu estou pensando assim, quem está no Brasil, tá? A pessoa tem lá o francês e já tem suas áreas de estudo. Tendo o francês, ela consegue estudar e morar fora já com tudo custeado? Eu acho que no Canadá sim, né? Como é que é isso? O Canadá, ele tem uns programas especiais do Quebec que a gente chama de PEC Estudos ou PEC Trabalho. O Quebec, ele disponibiliza algumas alternativas que você vai para fazer um college de 2 anos ou até mesmo uma pós, um mestrado, uma pós, um master, né, como eles chamam aqui, e você sai do college já com a oportunidade de imigrar, é automático, por isso que eles chamam de PEC Estudos. Se você vai para o lugar certo, para a instituição correta, você consegue se qualificar já saindo do college com a aplicação direta na residência permanente do Canadá. E aí, gente, é o Green Card canadense, que eles chamam de PR, né? PR Card. Depois de, sei lá, mais um tempinho dentro do Canadá, mais ou menos uns 3 anos, porque eles passam 2 anos estudando, depois fica mais uns 3 anos aqui, quando vem, tá com o passaporte na mão, já tá marcando ali a cerimônia da cidadania canadense. Então, é muito legal. A cidadania canadense, o passaporte canadense é muito acessível. E para quem fala o francês, tem mais esses caminhos, né? Porque o Canadá ele tem muitos caminhos, assim como os Estados Unidos, o Canadá ele tem muitas opções. Então, se você vem com visto de
assim, a pior alternativa, né? Ah, tô indo com turismo, tô indo lá para estudar francês por 6 meses. Sim. Bateu ali numa porta de uma fábrica e, na verdade, o rapaz às vezes é um soldador, ou a pessoa é de uma área mais específica, ou é de TI, e aí conversou com o pessoal, rolou um opa, legal, quero você aqui. Hoje, algumas cidades da área de algumas regiões do Canadá podem fazer a contratação aplicando, né, o famoso LMIA, que é o visto de trabalho, é a solicitação para trabalho no Canadá, mesmo se você está com visto de turismo, em alguns pontos do Canadá. E a nossa equipe imigracional é que tem todas as informações, mas isso é possível, então é muito bacana. E você não precisa nem falar o inglês, é só o francês. Realmente. Então, dá para aplicar estando no Brasil e já chegar aqui com o PR, com a residência. Sim. Se você for entrar dentro do programa, ele é por. Eles dizem que é por. Eu esqueci até a palavra em português, mas é como se fossem rodadas. Ah, foi a rodada e é por pontos. É por pontuação. Então, cada rodada tem um ponto. Então, na última rodada, para quem fala francês, ficou super baixo, ficou entre 300 e 400 pontos. Então, muita gente foi chamada, né? Então, é muito bacana. O Canadá tem um sistema muito interessante para quem quer vir através do francês. Uma coisa lá na Universidade de Boston, que foi esse que o... Me lembra isso, que era que a pessoa podia vir para estudar, alguma coisa em Boston que tinha, não me lembro exatamente o que era. Então, em Boston, a gente tem a CSI, que é justamente esses programas profissionalizantes que vão dar acesso ao visto de trabalho, porque a gente sabe que estudar inglês nos Estados Unidos não dá acesso ao visto de trabalho, infelizmente. Mas, se você vai com um nível de inglês intermediário, você consegue fazer um curso profissionalizante. Aí você consegue aplicar para um CPT, dependendo do teu curso, né? Que é quando você já começa o curso podendo trabalhar e buscar vagas naquela área específica que você está estudando, ou um OPT, que é quando você estuda um ano e depois de um ano você aplica para o visto aberto de trabalho para você buscar as empresas daquela área e ter a experiência de trabalho para você treinar o que você teve ali na teoria. Então, esses programas profissionalizantes, eles são muito mais baratos do que um college. É muito interessante, porque é uma baita oportunidade para fazer network com a empresa americana, para quem é apaixonado por Estados Unidos, ou para quem está no F1 aí nos Estados Unidos, que não aguenta mais estudar inglês. Essa minha menina, eles me ligam e falam, não aguento, mano. Pagar e a pessoa assim, sufocada, não pode nem faltar um dia, porque já era. Fica. Difícil. E quer uma coisa legal? Esses programas profissionalizantes, ele só vai para a escola 2 vezes por semana à noite. E fica o custo muito parecido com o custo do inglês. Então, você está se profissionalizando, melhorando o teu perfil acadêmico e podendo ter acesso ao visto de trabalho, fazendo network com as empresas americanas. Então, para quem está dentro dos Estados Unidos, vale muito a pena bater um papo com a gente para entender quais são as instituições de ensino que estão ao seu redor. Está nos Estados Unidos com F1. Com o F1, ou até mesmo com o estudante que quer aplicar o F1, mas não quer aplicar para o curso de inglês, porque já tem um pouquinho de inglês, quero tentar logo um profissionalizante, eu estou aqui como turista. O F1, aplicado dentro dos Estados Unidos, ele tem uma aceitabilidade muito grande, a gente vê um índice de negativo muito baixo. Né? A gente costuma dizer que os Estados Unidos ele tem essa premissa de não negar a educação em solo americano, a gente acha que tem toda essa cultura por trás disso, porque a gente não vê uma grande negativa de F1s dentro dos Estados Unidos, assim como a gente vê, por exemplo, o índice de negativo alto para visto de turismo no Brasil. E talvez um dos motivos seja porque o visto de turismo no Brasil ele é tirado como se fosse uma coisa de, vou ali tentar, não tem regra. Tem muito despachante que vai lá e faz um preenchimento, dá uma mentidinha, que é o que os Estados Unidos odeia. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu escutei, né, de uma pessoa que trabalhou lá dentro. Eles são treinados para sentir a mentira, o medo, então, nos olhos da pessoa. Então, não minta, gente. Vai pelo caminho do bem. A gente tem um treinamento aqui, quando a gente conversa com o cliente, que a gente dá um treinamento pré-entrevista. Por quê? Porque quando é a verdade, você tem que chegar com firmeza. E só de passar essa segurança na hora do teu visto, você já muda todo um processo, né? Já da retaguarda. Mas, então, aí, uma dica para quem está já com F1 aqui, ou com visto de estudante, ao invés de trocar para um F1, já trocar para uma outra possibilidade, né? Gente, eu acho que é um mundo de coisas, a gente está trazendo aqui algumas coisas, tá? Que eu confesso para vocês, não é que eu não sabia de alguma delas, é que eu não tinha pensado
por outro ângulo, é o que eu tô... Então, Ó, é, a Priscila perguntou o seguinte: qual a probabilidade disso acontecer? Eu não lembro qual era a parte do que a gente estava falando, mas ela fala assim: os empregadores canadenses são esclarecidos ao ponto de saber que é tão fácil. Pela minha experiência, não, mas eu migrei para o Canadá há 13 anos, a realidade era outra, eu acho que ela quer dizer. era outra. Agora, em relação ao Canadá, o sistema do LMIA está passando por transformações que, no meu ponto de vista, são extremamente positivas. E o empregador, na verdade, é justamente aquela empresa de grande porte que está sofrendo com mão de obra específica de determinadas áreas. E quando eu falo determinadas áreas, até o pessoal da área rural, aquela pessoa que trabalha com máquinas específicas, maquinário mesmo grande, você vai trabalhar com tratores, aquelas máquinas de obra, soldadores, tem diversas áreas e você consegue até visualizar a lista de profissões que estão em mais alta demanda aqui, né, que estão em necessidade maior. Mas para essas empresas, que a necessidade é muito grande, quando a gente fala de necessidade muito grande, se ouve muito falar em províncias do Atlântico. Então, assim, essas províncias do Canadá que são mais remotas e que precisam muito de pessoas, o governo está dando um jeito legal de flexibilizar essa forma de contratação. Então, o LMIA, que era a pesquisa de mercado, onde a empresa tinha que ficar provando por que está contratando o estrangeiro, e era muito chato, burocrático, e caro, barateou o custo. Então, respondendo a dúvida dessa cliente, eles estão reduzindo o custo do LMIA, facilitaram a aplicação do LMIA para os empregadores canadenses que são dessas províncias aprovadas, né, para o programa. Então, quem chegar no lugar certo, com o planejamento correto, tem muito mais chances de se dar bem. E aí tem a pergunta aqui da Adriana também, que está perguntando se tem muitos cursos nessa escola de Boston. Na verdade, essa escola não está dentro de Boston, ela está em Massachusetts, mas ela tem algumas unidades em Massachusetts, então que é mais legal ainda, porque você não é obrigado a morar dentro de Boston. E os cursos, sim, tem uma lista muito legal que vai desde Customer Services, que é atendimento ao cliente, que é um curso bacana para qualquer área, porque você trabalha com lidar com pessoas, e aí vai para entrada no ramo que você quer atuar, por exemplo, né? Exatamente. E qualquer ramo aceita, né? Você consegue trabalhar no atendimento ao cliente desde uma locadora de veículos até um hotel, e que são áreas que empregam muito nos Estados Unidos. Um restaurante, uma lanchonete, tudo isso é atendimento ao cliente. Então, é um curso extremamente bacana, ele é abrangente e ele tem um custo super bom. E você paga ele parcelado, é a parte mais interessante ainda. Muito bacana, e ele dá acesso ao CPT, que é um visto de trabalho, desde que você comece. E ele tem outros cursos, tá? Mas só para a Adriana entender o que mais que tem de bom, ele tem business, eles oferecem curso, além de business, tem marketing, tem até cursos na área de tecnologia, tem uma listinha bem boa. Muito bom. Ou seja, você vai do básico até mais avançado. Outra dúvida que me ocorreu aqui agora, que eu pensei, uma pessoa que acabou de passar no vestibular no Brasil, um jovem, como você falou, acabou de passar, pronto, passei, mas quero ficar no Brasil. Para os estudantes, tem alguma coisa que essa pessoa possa fazer? E às vezes é até filho de americano que tem possibilidade de ter um documento, alguma coisa. Como que acontece isso aí? Você falando de... Então, se ele passou no vestibular no Brasil ou está na fase do vestibular, mas ele não quer fazer a faculdade no Brasil, a gente tem opções de bacharel até em Malta, para aquele jovem festeiro que quer morar numa ilha paradisíaca, onde a Xuxa passou o Réveillon antes da pandemia. É lindo, Malta está no pé da Itália, é muita festa, é uma mistura de Itália com o mundo árabe, com um pouquinho de sotaque britânico. E é um lugar cheio de festa, cheio de energia jovem, principalmente ali na região de St. Julian's, e a gente acabou de fechar parceria com uma universidade em Malta. Então você não precisa fazer um curso chato, num lugar chato. Se você quiser fazer uma coisa super interessante, você tem desde Malta até, por exemplo, a gente tem parceria, por exemplo, com a Universidade de Múrcia, que é uma universidade centenária que está ali na Espanha, e você consegue fazer até cursos que vão, enfim, para quem quer medicina, por exemplo. A gente tem opções para você fazer medicina em países que você depois vai poder exercer na Europa. Então tem muita coisa bacana. O pessoal da fisioterapia, às vezes fez fisioterapia no Brasil e agora ferrou.
fico aqui amarrado, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil não é remunerado de forma correta a fisioterapia, a enfermagem. Dá para validar um diploma na Europa, assim como dá para validar o diploma nos Estados Unidos. Então, além da questão imigratória, tem a questão da validação de diploma, e a gente tem também parceiros que falam sobre isso, que a Fabi também conhece. Então, assim, tem a questão da validação, tem a questão eu brinco, do pré e do pós-universidade. Se você já fez e quer fazer a pós, tem muita opção. Se você não fez ainda, quer fazer a universidade fora, tem muita opção com custo bom e com currículo internacional. Porque aí você já faz a faculdade num local onde você tem o sonho de morar. A chance de você conseguir network com as empresas é muito maior. Não, e já vai treinando a língua, já vai. É muita. Gente, eu sou suspeita para falar, porque eu tinha isso dentro de mim. Eu pensava, não, eu preciso morar fora no tempo antes que eu case, que eu tenha filhos, que eu acabei casando e tendo filhos fora. Mas eu tinha isso dentro de mim. E a maioria aqui, o pessoal que me segue, principalmente o pessoal, quando a gente começou o Instagram, né, do zero lá. Tem gente que fala que eu tô aqui desde que tinha 100 seguidores. Isso, as pessoas têm isso dentro. Quer saber? Eu tinha muito isso. Eu quero saber como é fora disso aqui que eu vivo. Como é É, o mundo que a gente vê pela televisão hoje em dia, porque naquela época nem tinha, né? Como é o mundo não. das fotos pela televisão, pela internet. Gente, eu sou a favor total disso aí. O meu filho, eu É, quero que ele queira passar, eu quero dar para ele assim, falar, vai, se joga, vê como é, aprende todas as é, vezes que a gente está, toda viagem que a gente faz, a gente abre, é válido. a gente entende. Existem coisas no mundo acontecendo fora a bolha que a gente vive. A gente tem a tendência de viver na bolha do grupo de amigos, na bolha do trabalho, na bolha do online, porque agora o online são bolhas, né? A E verdade sabe, dentro dos Estados Unidos, eu costumo dizer que as universidades não são baratas. Então, para você que mora nos Estados Unidos, que já tem a documentação organizada, você tem filhos nos Estados Unidos, por que não pensar fora da caixinha, como a Fabi está dizendo, e mandar esse menino, essa menina, para fazer um ano de curso de alemão para prestar a universidade gratuita na Alemanha? Por que não dar uma experiência diferente para aprender um novo idioma? E isso vai dar um up nesse currículo dessa criança, desse jovem, muito, muito legal. imagina, meu filho, ó, vai aqui entre o high school e o college, vai aqui, passa um ano fora, aprende. Eu vou Isso. desde pequeno com essa criança, porque eu quero que ele explore a vida. É muito curta para a gente se limitar e ficar dentro de uma caixinha, né? E não viver. Eu fiz isso, eu amo viajar, é o que eu adoro. Eu todas as vezes que eu viajo, eu sinto que eu fico, que minha cabeça abre um pouco mais. Não tem nada que É, se perca viajando, né? E conhecendo. Cadê? Alguém está falando aqui, oi, Dani, cadê? Deixa eu ver aqui os comentários. Oi, Eliana. tem a Dani ali, o pessoal do Passo a Passo, mandar um oizinho para eles, que também são, ó, feras em soluções. Massachusetts. O pessoal vai entrando e saindo. Eu quero saber o seguinte: É. quem aqui que é do meu perfil, que não deixou até agora um diamantezinho, um emoji de diamante para convidada? Se não fez ainda, eu tô dando bronca aqui agora, porque a gente deixa. E outra, A Fabi é brava, hein? ó, tem uma bolinha aqui, ó. Apertem no canto esquerdo. Tem o minha bolinha e quem tá no meio, bolinha de GT intercâmbio. Já segue. Quem tá no dela, É, segue o meu e vocês vão interagir aí com os dois perfis. Eu nem falei nada do meu perfil aqui, porque realmente eu estava interessada em trazer. é muita coisa legal, né? E o nosso perfil é muito engraçado, porque assim, a gente quer trazer solução. A Fabi, eu acabei de virar cliente, gente. O seguro dela é maravilhoso, imbatível preço. É. Estamos felizes da vida. Eu estava muito preocupada, porque eu viajo muito. Meu marido está numa fase da vida e ele trabalha num ramo que é um ramo arriscado, né? Que mexe com altura. Então, eu estava muito agoniada com isso. E aí eu falei, poxa, eu vou olhar, a Fabi está falando sobre seguro de vida, com benefício em vida. Eu falei, como isso? Deixa eu falar com a Fabi. E aí, pronto, né? Virei cliente também, estou super apaixonada pelo atendimento. E assim vai, ó, a Eliana é minha mentora de intercâmbio. Olha a Ana Paula falando. Aê!
A Ana, esse caso tá aí nos Estados Unidos, gente, maravilhosa, morou em Portugal, a filha teve uma experiência educacional em Portugal, aí elas estão nos Estados Unidos, estão aprendendo todo o inglês do mundo aí com a gente, e ainda tem muita jornada boa pela frente, porque a filha dela ainda tá buscando, tá de olho ali depois no mestrado, e vocês sabem que ontem eu fui visitar uma escola aqui em Calgary, e aí, por coincidência, quem estava me esperando na escola era o dono de todas as unidades. É uma escola que tem unidades no mundo inteiro, e não só de inglês, mas também de universidades, colleges profissionalizantes. E aí ele me falou, ele falou, olha, estamos abrindo novas oportunidades, eles têm unidades aí em Boston, em Nova York, então é uma escola muito bacana de inglês. A Adriana é bem conectada, hein? Observe. E ele me passou em primeira mão de que quem já está lá na Irlanda estudando inglês, eles acabaram de inaugurar o college na Irlanda. Então, para quem ficou lá na Irlanda 2 anos e pouco, porque lá você pode renovar o seu curso, né? 2 vezes. E depois, amei a Irlanda, vou ter que ir embora? Não. Agora você pode continuar fazendo um curso de high education, né? Como a gente fala, de educação superior, também na Irlanda. Ele tem institutos na Austrália, aqui em Toronto. O de Toronto é sensacional. Você vem, faz o curso por 6 meses, onde você pode estudar e trabalhar, e depois os últimos 6 meses, para completar um ano, é com estágio que a própria college garante para você remunerar. Eu ouvi de college de estudo. Se vocês soubessem o tanto que eu gosto de estudar, de verdade, dá até vontade. Eu ainda tenho na minha lista ali, quando eu tiver um tempinho a mais, no meu to-do, que vocês ainda vão ver eu dizendo aqui que eu vou fazer algum cursinho lá em, como é, né? Em Harvard. Tem uns cursinhos assim. Nossa, tem ótimos cursos. Passei por aquela universidade quando eu fui ali. É linda, gente, é linda. E você sabe, e eu vou contar, a gente tem um parceiro em Boston que ele tem um programa de inglês específico para quem quer se preparar para as high, para as top, universidades top, que são Yale, Harvard. Então, se você tem um filho e o seu filho você sente que ele é diferenciado, ele tem ótimas notas, manda ele para falar com a gente vai encaminhar ele para esse preparatório onde ele vai ter um inglês focado em aplicações das universidades que são mais concorridas. Então, ele fica lá treinando os essays, como fazer as aplicações, como fazer a redação naquele perfil daquela universidade. E aí, até a bolsa de estudos ele pode conseguir, gente, porque quando ele está treinado para fazer esse tipo de aplicação, se as notas dele são muito boas, se ele é um aluno interessante, ele consegue, inclusive, aplicar para as oportunidades de bolsa dessa universidade. Então, a gente não está falando em vender um college, a gente está falando em oportunidades onde você não vai ter que pagar nada. Tem muita bolsa de estudos nos Estados Unidos, em outros lugares. Tem muita bolsa, eles só querem pessoas que gostam de estudar, só isso. É isso. E para você que tem filho, sobrinho, você fala, gente, as notas são maravilhosas, por que não colocar essa criança para fazer um preparatório de 6 meses que seja em Boston, treinando inglês para ficar bom nesse inglês, mas aí não vai ser um inglês comum, vai ser um inglês focado para aplicações das grandes universidades. Diferença, viu? Faz toda a diferença. E vocês assistiram, não sei se o pessoal que está nos Estados Unidos assistiu, porque aqui tem um público que está muito nos Estados Unidos, mas eu não sei se você viu, ó, Orgulho para a Mulherada. Teve o Fantástico, lá no Brasil fez uma série chamada Mulheres Fantásticas. A primeira da lista era a Tracy, que hoje trabalha na Casa Branca, em Washington, e ela chegou nos Estados Unidos através de um programa de intercâmbio. E aí ela foi subindo, foi melhorando a questão acadêmica. Hoje ela está lá, maravilhosa, lindíssima, na Casa Branca. Gente, palmas para Tracy, né? Brasileira, tá, gente? E sem contar o ambiente de universidade. Eu gosto muito, eu amei o período que eu fiquei na faculdade. O ambiente. Harvard. Cadê a Deixa, vamos, cadê? Aqui, ó. Vem aqui falar um oi, sobe aqui. Não? Então vem, fala oi. Bem, gente, vocês estão vendo aqui, a gente vai ter essa live gravada. O pessoal vai lá pro depois, eu vou para vocês dúvidas. Compartilhem aí, eu vou deixar salva também, tudo certo aqui. Helena, que prazer te ter aqui. Foi meu. 10 minutos que falei com você, gente, vocês estão vendo que a Helena é uma pessoa que está focada em ajudar, em fazer o bem para vocês. Bate um papo, manda mensagem no direct, traz seu caso, vê o que ela pode orientar. A Emily ficou super satisfeita de terem conversado.
Não sei nem qual foi a Ai, que ela sugeriu, mas ela tá super feliz. Entendeu? a gente fica muito feliz em trazer a E quem informação. sabe essa live não entrou aqui por algum motivo, ou para alguém entender alguma coisa, vai entrar no tá? Era muito obrigada. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada para todo mundo. Desculpa, porque a gente é mamãe, tem chorinho. Eu vim para o Canadá com pequenininho, então a gente trabalha. E ontem ela foi comigo, viu, para visita nas costas. Eu trabalho com a criançada nas costas. E, gente, eu sou apaixonada por intercâmbios, apaixonada pelo que eu faço, mas a nossa equipe, cada uma das pessoas que estão na Golder são especialistas num país. Então, quando você chega, passa por uma triagem, depois você é encaminhado para o lugar onde você pediu ou para o lugar onde a gente acha que tem muito a sua cara. Então, vem, conversa com a gente. Não tem custo de consultoria, a gente não acredita nessa cobrança. Não tem custo. É gratuito. A consultoria não tem custo. Elas vão analisar aí, vão ver, não tem custo, tá? Não tem custo. Pode vir conversar com a gente. Já vai lá. Exatamente. É maravilhoso. Gente, um beijo. Fabi, beijo. obrigada, sua linda. Beijo. Beijo. Tchau.